Hi! Bem-vindos, welcome, alunos do primeiro ano. E estamos na nossa aula 33.1, que vai ainda trazer o tema lá que a gente está estudando de Simple Past. Vamos continuar falando, só que agora com foco nos irregular verbs, nos verbos irregulares. Eles são, como posso dizer, bem diferentes. Alguns se diferem bastante, outros nem tanto, outros permanecem da mesma forma. Porém, eles são os chatinhos porque você não tem como saber, a não ser que você olhe, pesquise e veja sobre eles. Hoje nós vamos aprender alguns verbos irregulares e let's begin? Vamos começar? Olha aí, na aula 33.1 a gente vai estudar sobre o Simple Past, na questão aí dos verbos irregulares, e a gente tem esse título da aula de hoje, que vai trazer um pouco de thriller na vida de vocês, um pouco de suspense, porque esse título é I know who gave the death blow, ou seja, isso aí significa eu sei quem deu o golpe mortal, porque a gente vai ter uma história de suspense já já. Daí você consegue me dizer qual é o verbo aí dessa frase? Nós temos aí dois verbos. Um no presente, eu sei, e outro no plural, que é o quê? O deu. Então, eu sei quem deu o golpe mortal. Quem reconheceu aí o verbo que está no passado, parabéns, porque esse aqui é o verbo gave. Daí você me pergunta, ué, mas cadê aquele ED do passado? Porque não vai ter aqui, gente. Aquele ED só vai existir em verbos regulares. Antes de a gente começar a falar sobre isso, temos as habilidades, porque toda aula tem uma habilidade. Hoje você vai participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens artísticas, corporais e verbais, levando em conta suas formas e seus funcionamentos para produzir sentidos em diferentes contextos. Você também vai fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, pessoas que usam e funções dessa língua no mundo contemporâneo. And let's begin. Who gave the death blow to Lady Windsor? Temos aí uma moça, a Lady Windsor, que ela teve um fim fatídico. Ela acabou morrendo, passou dessa, né, para melhor ou não. Aí a gente tem essa pergunta aí. Quem deu o golpe mortal para Lady Windsor? Vamos descobrir, se é que a gente vai descobrir, porque assim, quero a opinião de vocês lá no final da aula, quem vocês acham que pode ser o assassino, killer da Lady Windsor. Temos aí, olha só, os textos. What the police found out so far e as police interviews têm verbos sublinhados. Se possível, tente anotá-los aí no seu notebook, aí no seu caderno, tente anotar. E o texto o que é? O que a polícia descobriu até agora, what the police found out so far, e police interviews, ou seja, as entrevistas da polícia. Primeiro, what the police found out so far, o que a polícia descobriu até agora. Olha só, a gente vai tentar descobrir o que é que a polícia... Aliás, a gente vai descobrir o que a polícia fez até agora para tentar desvendar o assassinato da Lady Windsor. Lord and Lady Windsor, que é um casal, o Lord e a Lady Windsor, live in a big house in London. Então aí, ó, o Lord Windsor e a Lady Windsor, eles vivem numa grande casa lá em Londres. Daí, Lord é uma forma de falar senhor. Então, senhor e senhora Windsor, certo? Lady Windsor has some expensive diamonds. Ela tem o quê? Ela tem diamantes bem caros. Porque diamantes são caros, né? Eles são bem caros mesmo. They are always in a bag under her bed. Eles estão sempre, always, sempre,
numa bolsa debaixo da cama dela. Her bed. Bed é cama. One weekend, um final de semana, Lord and Lady Windsor, ou seja, um fim de semana, o senhor e a senhora Windsor. Eu, na verdade, não vou traduzir para senhor e senhora, eu vou continuar falando Lord, que eu acho muito bonito. Lord and Lady Windsor had guests, ou seja, no final de semana, os dois, eles tiveram o quê? Receberam convidados em sua casa, at their house, for lunch, para almoçar. After lunch, depois do almoço, Lady Windsor was tired. A Lady Windsor estava cansada. So, she went to her bedroom to sleep. Então, ela foi para o quarto dela dormir. Lord Windsor stayed with the guests until 3 and then they went home. O Lord Windsor, ele ficou com os convidados até as 3 horas. E depois, and then, eles foram para casa. At 3:15, ou seja, às 3:15, at 3:15, he went to the bedroom. Ele foi para o quarto. With some tea for his wife. Com o quê? Com algum chá aí, com chá para sua esposa. Lady Windsor was on the floor. Aí foi quando ele achou ela no chão. A Lady Windsor estava no chão. She was dead. Ela estava morta. There was a knife next to her in the bag, but no diamonds. Tinha o quê? Tinha uma faca do lado dela, perto dela, e uma bolsa, né? Mas essa mochila, aliás. Mas a mochila não tinha o quê? Não tinha diamantes. But no diamonds. Mas nenhum diamante. E aí a gente vai para as entrevistas. The police interviews. As entrevistas da polícia. William Bower diz o seguinte. After lunch, I went with Lord Windsor to the living room and we had coffee. Depois do almoço, eu fui para after lunch, eu fui com Lord Windsor para a sala, living room, e eu bebi café, né? Bebi café. We saw Jane White through the window. A gente viu a Jane White através da janela. She was in the garden with a book. Ela estava no jardim com um livro. At 3, I went home with Rebecca, thoughtful. Às 3, eu fui com a Rebecca. Esse aqui é o sobrenome dela, que inclusive é uma palavra em inglês. Que tem tradução, no caso. She lives near me. Ela mora perto de mim. So we went in my car. Então, a gente foi no meu carro. Então, ele tem aí um álibi, né? Que é essa tal de Rebecca. E vamos ver o que a Rebecca fala. A Rebecca Thoughtful, ela diz o seguinte. After lunch, depois do almoço, I went into the garden. Eu fui para o jardim. I saw... Aí a gente tem um nome bem complicado, que eu vou falar aqui que é um nome árabe. I saw Fadela Lakhdari in the garden and we went for a walk together until 3. Ela viu essa Fadela no jardim e eles foram o quê? Elas foram caminhar juntas no jardim até as 3 horas. Then, depois, we all went home. William Bower lives near me, so I went with him in his car. Ou seja, o William Bower mora perto dela, então ela foi com ele no carro dele. Então, tá dando match aí as duas entrevistas, tanto a dele quanto a da Rebecca. E agora, a Fadela, que estava com a Rebecca caminhando lá no jardim, ela diz o seguinte, after lunch, detalhe, vocês estão copiando aí, vocês estão anotando os verbinhos que eu comentei com vocês, interessante vocês anotarem e prestarem atenção neles, eles são os que estão sublinhados. After lunch, depois do almoço, I went into the garden. Eu fui para o jardim. Todo mundo foi para esse jardim, né? Rebecca Thoughtful was with me. A Rebecca estava comigo. She said, ela disse, oh, my phone is on the table. Ai, meu celular tá na mesa. And she went back into the house. E aí ela voltou para dentro da casa. E aí ela foi sozinha, né? Porque o Lord Windsor estava com aquele rapaz, que eu não lembro o nome agora, e ela estava com a Rebecca, que saiu para buscar o tal telefone. I spent some time in the garden and read a book.
E ela passou um tempo lá no jardim e leu um livro, inclusive tem um depoimento que diz que ela estava lendo um livro de alguém, que eu não lembro o nome agora. At 3, I went home, ou seja, às 3 eu fui para casa, esse I tem que estar em maiúsculo, tá, gente? Eu fui para casa e dormi na frente da TV, and slept in front of the TV, dormi na frente da TV. Temos o Lord Windsor, que é o marido da Lady Windsor, que foi morta. Ele diz o seguinte: We had lunch until 2. A gente teve almoço aí, a gente almoçou até as 2 horas. Then I spoke with William Bower in the living room. Depois eu conversei com o William Bower na sala de estar. Tomamos café juntos. We had coffee together. Alright? We had coffee together and we saw the news. E a gente viu as notícias. We saw the news. At 3, às 3, the guests went home. Às 3, os convidados foram embora, todos eles. E aí? What about you? Who do you think gave the death blow to Lady Windsor? E você, aluno? What about you? Quem você acha? Who do you think gave the death blow to Lady Windsor? Quem foi que você acha que deu aí o golpe mortal, o golpe final na Lady Windsor? A gente não tem a resposta desse thriller aqui, a gente não tem a resposta. Então, vou deixar vocês pensando quem poderia ser. Mas o que a gente vai fazer agora é desvendar essa questão dos verbos que estavam lá sublinhados. Você conseguiu anotar as past simple forms desses verbos? Você consegue relacioná-las com os verbos? Então, olha só. Temos aqui o verbo find, que está na sua forma natural, não está conjugado, aliás, está aqui no presente, né? Está aqui no presente, mas se ele tivesse com o to aqui na frente, seria aquela questão do verbo no infinitivo. Mas vamos colocar assim, o verbo find, que é o verbo achar, o verbo give, que é o verbo dar, o verbo go, que é o verbo ir, e o verbo have, que é o verbo ter. Aqui é a forma do passado deles. Então, você perceba que find, o passado dele é found. Found. Muda um pouquinho? Muda. Permanece só a letra F, a letra D e a letra N, né, do original. Para você ver como um verbo vai mudando bastante nessa questão dos verbos irregulares. Daí temos o verbo see, que é o verbo ver, o verbo speak, que é o verbo falar, o verbo sleep, que é o verbo dormir, e o verbo read, que é o verbo ler. Todos esses verbos, eles são irregulares. Daí, vamos lá ver o passado deles que estavam lá no texto? Temos aí o verbo find como found, certo? Give, gave. Go, went. E este aqui, caros alunos, este é o que eu sempre fiquei loucaça quando eu tinha que lembrar o passado do verbo go, porque o go é um verbo muito utilizado. E aí você aprende que ele é um verbo irregular. E o passado dele, sim, o passado dele é este aqui, com W-E-N-T. Eu falo went. Quando você quer dizer eu fui para um lugar, você vai usar went. Então, não existe essa palavra aqui, tá? Muita gente pode pensar, o go, o passado dele tem o ED no final. Não existe isso, ok? Portanto, o passado de go é went. Aprenderam aí? Beleza. Passado de have, que é o verbo ter, had. Had é o passado de have. Passado de see, saw. Saw. Passado de speak, spoke. Spoke. Passado de sleep, slept. Slept. E o passado de read é aquele que eu falei para vocês que tem uns que não mudam. Só que eu não vou falar, tá entendendo? Da mesma forma que eu falo, eu escrevo igualzinho, você percebe que eu tô escrevendo aqui igualzinho, só que na hora de ler, eu vou ler diferente. Aí que o bicho pega. Então, assim, read significa ler, no presente. O passado dele, eu vou escrever da mesma forma, porém eu vou ler read.
Lembra lá a cor vermelho em inglês, red, certo? Então, quando eu falo I read a book yesterday, eu li um livro ontem, não eu leio um livro ontem, até porque a palavra yesterday dá para ver que você está falando no passado. Então, olha só, você notou que há past forms em que só é preciso adicionar de ou é de, ou então aquela questão do I, é de, que também a gente viu? Como completed ou ordered, que foram palavras que a gente viu lá na aula 31, completado, e aquela questão de fazer um pedido, né, uma coisa de você pedir comida. Então, a gente chama esse verbo de regular verbs, verbos regulares. Entretanto, né, porém, contudo, todavia, mais, há verbos como os sublinhados nos textos, onde a past forms, a forma do passado, não são formadas só com o acréscimo de de ou ed, porque a vida não é tão simples assim. Você tem que ir um pouquinho mais fundo, como, por exemplo, os irregulares. Eles são, assim, terríveis, porque você vai ter que ter contato com essas palavras para você lembrar que elas são irregulares. Como esse went, ou sol, que é o quê? A questão lá do sol, na verdade, que é a questão dos verbos no passado do go, e aqui é o passado do verbo see, que é o verbo ver. A gente chama esses verbos de irregular verbs, verbos irregulares. Então, olha só, para relembrar o que a gente já falou lá naquela aula 31, usamos o passado simples para indicar ações que começaram e terminaram no past, passado, assim como actions, ações e hábitos que existiam, porém não existem mais. The plane flew all through the night. Ou seja, olha a imagem aí, o avião voou all through the night, pela noite. Voou e foi-se embora para algum local bem longe. Temos aí a questão de quê? De fazer frases, né, com o presente. Presente não, passado. A gente já viu, né? Você vai precisar do quê primeiro? Nas frases afirmativas. Seu pronome, dependendo do pronome que você queira usar. Se não quer usar um pronome, usa um sujeito, que pode ser o nome próprio aí, enfim, nome de uma cidade, enfim, pode ser um substantivo também. E aí, verbo no passado simples, que aqui agora o foco é verbos irregulares. Então, temos aí irregular verbs, como o verbo go, verbo ir, have, verbo ter, see, verbo ver. Aí a gente tem a seguinte situação. I went to a party on Friday. Eu fui para uma festa na sexta. Eu não vou usar isso aqui que eu comentei lá com vocês. Não existe o go com ed no final, tá, gente? Isso não existe. We had sandwiches for lunch. Nós o quê? Comemos sanduíches, tivemos 8 sanduíches para o lanche. Né? A tradução posso traduzir para comemos também, não tem problema, mesmo esse verbo não significa comer, porque a gente pode adaptar e a gente faz o que com o sanduíche? A gente come, certo? I saw Peter yesterday. Eu vi o Peter ontem. I saw Peter yesterday. Então, olha só. I went to a party é o correto, não essa questão do que eu comentei com vocês, tá? We had sandwiches. We had sandwiches é o correto e não we did have sandwiches, porque muitas pessoas podem pensar que vai fazer desta forma e porque esse did aqui a gente ainda não viu ele, mas ele é outra pessoa, outra coisinha muito importante no passado. Ele é o verbo auxiliar do passado, que a gente ainda não está vendo agora, vamos ver nas próximas aulas. Para a gente não ter muita coisa agora, deixei para outras aulas a gente ver esse auxiliar. Então, olha só. Past simple irregular verbs, positive, na forma positiva. Temos aqui um tip, number 1, que é uma dica. Tip é uma dica. O past simple é o mesmo para todas as pessoas. Por exemplo, I slept in my room. Eu dormi em meu quarto. He slept in his room. Ele dormiu no quarto dele.
We slept in our room. Aliás, nós dormimos no nosso quarto. Enquanto que no português você tem que falar eu dormi, ele dormiu, nós dormimos, vocês dormiram, e vai mudando todo esse final num verbo com sufixos diferentes. No inglês, não, você vai usar o mesmo verbo no passado para todos os sujeitos, pronome singular, plural, o que facilita a nossa vida, ao menos, já que tem essa questão dos irregulares, que já dão uma sacudida aí para a gente perceber que tem que prestar atenção e ir atrás deles. Daí você me pergunta, como é que a gente faz para aprender esses verbos? Tem que olhar. Na internet você vai encontrar, até nos livros, obviamente, você também encontra tabelas onde mostra lá a forma base do verbo, o presente desse verbo, o passado do verbo, o participo passado dele também. Participo passado a gente usa mais eles nos tempos verbais perfeitos, no presente perfeito, passado perfeito, futuro perfeito, que são tempos verbais que vocês vão estudar lá pelo 2º, 3º ano, que são tempos verbais bem mais complicadinhos, mas ainda assim são fáceis. Então você tem essa oportunidade de ir atrás e dar uma olhada, porque olha só, olha isso aqui. Além da questão lá do read, que eu falei para vocês, que vai escrever da mesma forma como o verbo read, certo? Que é ler no presente, ler no passado. Só que eu vou falar diferente. Existem umas situações também, ó. Alguns verbos apresentam uma past form regular e outra irregular. Ou seja, tem verbos que eles são dois ao mesmo tempo. Ele aceita os dois ao mesmo tempo. Então, se um dia você vir esse verbo assim, depois ele assado, você pensa assim, ai, tá errado. Não, não tá. Eles aceitam as duas formas, tanto regular quanto irregular. E aí você, quando não lembra a forma irregular dele, você usa o regular, que é muito mais fácil, né? Que é só acrescentar o ED ou o D, dependendo do verbo, certo? Então temos aí como exemplo o verbo dream, né? O verbo dream, que é o verbo sonhar. O verbo dream, ele aceita tanto no regular, dreamed, ou então no irregular, dreamed, que é o verbo sonhar. O verbo burn, esse aqui, o verbo burn, to dream, to burn. O verbo burn, que é o verbo queimar, ele aceita no regular, burnt, ou então no irregular, burnt. E aí também temos um outro verbo, eles não são os únicos, tá? O verbo lean, que pode ser encostar, inclinar, que é o verbo to lean, ele pode aceitar tanto o regular, leaned, ou então leaned. Aí você escolhe qual você quer usar. Let's practice! Vamos praticar aí, que a gente já aprendeu, fazendo algumas atividades. Complete as frases com o verbo correto no passado simples. Muito prático. Claro que tem alguns verbos que vocês não conhecem, então vocês vão conhecer agora. Nessa prática eu trago coisas que vocês também ainda não viram na aula para vocês conhecerem, mais verbos para vocês conhecerem. Então, assim, tem muito verbo que a gente usa no nosso dia a dia que são irregulares, acredite ou não. O próprio verbo go é muito utilizado e ele é irregular. Então, temos aí a historinha da Sally. E eu tenho os verbos para colocar Tem os verbos para colocar no passado, né? No passado. E aí? Esse verbo vai vir para cá no passado. Esse aqui também, a gente até já sabe. Esse vocês já viram. Temos o meet. Então, o verbo come, que é o verbo vir. A gente também tem o verbo go, que é o verbo ir. O meet, que é o verbo, depende, né? Ele é tanto conhecer quanto encontrar, depende do contexto, beleza? O verbo go já está aqui repetindo. Get é outro verbo que é difícil traduzir, sim, porque ele tem vários significados, dependendo também da palavra que vem depois dele, como aqui tá falando de casamento, então é um sentido de se casar. O verbo have, que é o verbo ter, e o get, novamente, ele está se referindo aqui à questão do retired, que é se aposentar. E aí vai ficar assim
a minha atividade. Olha só, as palavras elas ficam desse jeito. Então, Sally came to this world in 1937. Então, a Sally veio a este mundo em 1937. In 1939, she went to kindergarten. Aí, quando foi lá em 1939, ela foi para o kindergarten, ou seja, para o... Opa, tá andando sozinho aqui, o meu jardim de infância, certo? E aí, no caso, teria que ter um Tzinho aqui, kindergarten. Oh, gente, tá demais aqui. Eu acho que a Lady Windsor tá aqui mexendo nos meus slides, né? Ela tá muito chateada porque ela não está mais viva e tá mexendo nos slides, só pode. Então, olha aqui, em 1949, she met, porque vem do verbo meet, que é o verbo conhecer, encontrar, mas aqui vai ter o sentido de quê? De conhecer. She met Nathan. Ela conheceu o Nathan. Tá demais, tá demais. A Lady Windsor tá demais aqui. Então, met, aí nesse caso, presta bem atenção, só tem um E no passado, com 2 E's é no presente, na sua forma base, no caso. E no presente também. After almost 10 years, depois de quase 10 anos, they went, porque vem do verbo go, certo? Então, they went together to the university. Eles foram o quê? Depois de quase 10 anos, eles foram juntos para a universidade. Finishing their bachelor degree, ou seja, terminar a sua graduação, o seu bacharelado. Sally e Nathan, aí a gente tem o quê? A questão do get aqui, só que aí tá get, só que o correto seria got, né? No caso, no passado. Sally and Nathan get married. Mas aqui a gente está falando que na questão de se casaram. Então, tudo bem. Sally and Nathan get married. Mas aqui eu vou colocar o got, certo? Got married. Porque eu estou querendo passado. Então, foi um erro de digitação. No lugar do E, você teria que colocar um Ozinho aí para ficar o passado. A Sally e o Nathan, eles o quê? Got married, se casaram. They had 3 wonderful children. Eles tiveram o quê? 3 crianças maravilhosas. Em 2007, Sally got retired. Aqui tá correto, vocês podem notar aí, ó. A Sally, ela se o quê? Se retirou do mercado de trabalho, que é o quê? Got retired significa se aposentar. E também porque ela got tired, porque eu acabei falando isso aqui, ó, got tired, que significa ficar cansado, né? Ficou cansada, por isso she got retired, ela se aposentou. Muito bem? Então aqui também seria got, ok? E aí, bem simples, bem fácil, né? Mas só que pra gente saber, vocês notaram aí que para saber o passado desses verbos, não tem regra, meu amigo. Você tem que olhar, tem que saber, tem que ir atrás, porque de outra forma não tem como, infelizmente. Match the verbs 1, 6 with the past forms in the box. A gente tem aí alguns verbos que você vai pensar aí qual fica melhor para a questão do passado desses que estão aqui para você. Pode perceber que são 6 verbos, é que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um desses verbos aqui não vai fazer parte da nossa atividade. E eu acho que dá para ver qual é o que não vai fazer parte, porque tem um ali que tem um final que não é muito comum na questão dos verbos irregulares. Então temos lá o verbo se. Qual seria o passado de se? A gente viu. Só. Então já foi. Temos o get, que obviamente só pode ser o got, é muito fácil, né? Got. Temos o come, verbo vir. Aí qual é o passado de come? Também tá fácil de ver. Came, o verbo came. Temos aí o verbo have. Qual é o passado dele? Tá fácil, né? Had.
Temos também o verbo go. O go é o mais diferentão de todos. O passado do go, went. E por último, o sleep. O passado de sleep não é needed. Esse aqui é um verbo regular, nem deveria estar aqui. Isso aqui foi de propósito, é o slept. Slept é o passado do verbo sleep, alright? Então ficaria assim a nossa atividade. Saw, got, came, had, went, sleep. Aliás, slept. Sleep, slept. Próxima, complete the sentences using the correct form of the simple past ou past simple. Você colocar aí, completar as sentenças com a forma correta do passado simples. Muito simples, muito fácil, muito prático. E aí a gente iria fazer essa questão de colocar estes verbos aqui no passado. Get a gente já sabe que ele se repete outra vez. Temos o sleep, temos o take. Take vocês acham que ainda não viram? See, já viram? Fall, deve ser novo para vocês. O buy também ainda é um verbo novo. But, esse aqui é o mais fácil de todos, vocês já vão ver por quê. Eat, o verbo comer também é fácil, passado dele. E o sleep vocês já viram, sleep. Então a gente vai passar lá para o outro slide, que acabou passando sozinho, mas vamos passar aqui para a gente poder fazer a leitura e ver como é que ficou o passado desses verbos. Last Saturday, sábado passado, my father, passado de get, got, porque a gente está falando de coisas no passado. My father got early in the morning. Então aqui o got vai ter a ideia de quê? De que chegou. Meu pai chegou cedo, mais cedo, in the morning. De manhã. He slept. Ele dormiu badly. Dormiu muito mal. Because of his mattress. Por conta do quê? Do mattress dele, que é do colchão dele. So, as soon... Opa, tá demais aqui. So, as soon as he took... esse aqui é novo para vocês, porque acho que ainda não foi apresentado. Não lembro de ter passado nessa aula aqui. O verbo... Poxa, tá demais essa lei do Windsor, olha. So, as soon as he took, que é o passado do verbo take. Então, perceba aí que lembra um pouquinho, mas tem as suas diferenças aí. O verbo took é o passado do verbo take, que pode ter várias traduções, dependendo do contexto. Então, so, as soon as he took his breakfast, ou seja... Assim que ele tomou o seu café da manhã, he, passado de get, got, he got out, ele saiu. He saw, que é o passado de see, certo? He saw a lot of mattress shops. Ele viu o quê? Aí é o passado de ver, então he saw, ele viu muitas lojas de colchões. Mas... aí agora vai ser o passado desse verbo aqui, o verbo fall, que além de significar outono, né, um substantivo, também tem outra classificação gramatical, que é verbo. E como verbo, não sou eu que estou fazendo isso, tá, galera? Para deixar bem claro. Como verbo significa cair, cair. Então, ele fell, só que aqui a gente está falando sobre in love. Então, quando eu falo fell in love ou fall in love também que eu posso falar, é o que? É questão de se apaixonar. Então, he fell in love, ele se apaixonou, porque eu estou falando de passado. Se fosse fall in love, seria se apaixonar no presente. He fell in love with a particular mattress. Ele se apaixonou por um colchão aí em particular e ficou de pneus arriados para um colchão particular. So, he bought, que é o passado do verbo buy. Olha só como esse verbo muda no passado, ele fica bem diferente. Bought. Então, ele comprou o colchão, que é o objeto que está representando o mattress. So, he bought it. Arriving home, chegando em casa, ó, chegando com meu ing, do verbo arrive, chegar. Chegando em casa... He. E aí o verbo mais difícil dos verbos irregulares, que é o verbo put, que, numa tradução básica, significa colocar, dependendo, né? Então, he put, passado dele, é isso aí que vocês estão vendo, é o mesmo. Eu falo da mesma forma também. Então, o passado dele é put ainda. Então, he put his new mattress
in the bed. Ele colocou o seu colchão novo na cama. Aí o passado agora do verbo eat, que é o verbo ate. Então, assim, é bem parecido, né? Não é uma regra. O A não foi para trás, para frente, o E foi para trás. Isso não é uma regra, isso é uma coincidência. Então, esse é o passado do verbo comer. Então, he ate. Ele comeu. He ate. Ele comeu something and... Ele comeu alguma coisa aí, passado do verbo see, saw. E viu as notícias, the news. Temos aqui, ó, the new mattress. Aí o passado do verbo stand. Qual é o passado do verbo stand? É esse aqui, stood. Stood, ou seja, the new mattress. Aí aqui eu vou traduzir para como? Temos aqui, stood new that Saturday. O novo colchão permaneceu novo. O novo colchão permaneceu novo naquele sábado. Por quê? Because my father... Passado de sleep, slept. Porque meu pai dormiu in the couch. Vai entender esse pai, porque ele dormiu no sofá. Então, assim, ele se apaixonou pelo colchão, comprou, mas eu acho que ficou com pena de dormir nele na primeira noite. Só pode aquelas pessoas, né, que demoram a tirar o plástico das coisas, enfim. Então, aí tá bem fácil, bem simples, vocês perceberam alguns verbos. Essas são, desculpa, as nossas referências. E espero que vocês tenham aprendido bastante esses verbos. Vamos ver muito mais nas próximas aulas. See you next class. Bye!